Olha só, dados da Serasa Experian apontam um salto na recuperação judicial por parte dos produtores que atuam como pessoas físicas. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o especialista em recuperação e falências, o Rodrigo Macedo. Olá, Rodrigo, boa noite para você, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no Agronoite. Boa noite, Thiago. Muito obrigado. A satisfação é toda minha. Bom, Rodrigo, nós tivemos um número expressivo que chama atenção. O que levou a esses pedidos de recuperação judicial? Realmente, Thiago, o aumento foi de mais de 500%, né, no último ano em relação aos anos anteriores. São vários fatores que levam esses produtores rurais, né, a pedir a recuperação judicial e a esse aumento, né? Um deles é a alteração que a lei de recuperação judicial e falência ela sofreu a partir de 2021, que ela passou a permitir que os pequenos produtores rurais, né, que compõem aí a maior parte dos negócios ligados, né, ao agro, pudessem pedir a recuperação, ainda que eles não tivessem um registro formal na junta comercial há mais de 2 anos, que antes era um requisito que tinha na lei e hoje não tem mais. Aliado a isso, né, a gente tem um cenário hoje de queda das commodities, né, de condições climáticas mais adversas do que nos últimos anos. Então, essas questões do clima, né, da queda no preço das commodities, altas taxas de juros, né, a atividade do agro ela cada vez depende mais de investimentos em tecnologia, então tornou-se uma atividade muito cara. Então, essa receita, né, esses diversos fatores, eles contribuíram certamente para esse aumento expressivo no número de pedidos. Rodrigo, existe a diferença para esse pedido de recuperação judicial e para a inadimplência ou são a mesma coisa, hein? Na verdade, o pedido de recuperação judicial ele é uma consequência da inadimplência. Então, né, o empreendedor ali, ele se vê cumprindo, com dificuldade de cumprir uma série de obrigações, ou seja, né, antes que ele se torne totalmente inadimplente, deixe de honrar com as suas obrigações e tenha a sua atividade totalmente prejudicada, ele vê na recuperação judicial um socorro, né, para poder interromper esses pagamentos e ter um fôlego para poder negociar com seus credores. Então, a recuperação judicial nada mais é do que um mecanismo, um remédio processual para que o empresário, né, o empreendedor, o produtor rural, ele consiga interromper o pagamento das dívidas e negociar com seus credores sem sofrer nenhum tipo de prejuízo à sua atividade, bloqueios de bens, valores, enfim, né? Rodrigo, é claro que nós não queremos os nossos produtores passando por isso, na verdade, ninguém passando por isso, né? Mas nesse caso, o que ele deve fazer, quem recorrer, como que funciona esse pedido de recuperação judicial? Isso. O pedido de recuperação judicial, Tiago, ele envolve um processo judicial, né, o ingresso de uma ação judicial. Então, em primeiro lugar, ele precisa buscar uma assessoria de advogados, consultores financeiros, para ele poder organizar toda a documentação, para ele entender realmente o cenário, qual é a composição das dívidas dele, para ele avaliar se de fato a recuperação judicial ela é um caminho indicado e que, de fato, né, está colocando ele ali numa situação de risco do negócio, que, portanto, precisa dessa medida judicial. Então, o preparo, ele depende mesmo de uma assessoria jurídica, de uma orientação por meio de advogados e consultores, para poder entender esse cenário, mapear toda a documentação, porque a lei exige uma série de documentos para ingressar com esse pedido, e estando com tudo isso organizado, ele já pode automaticamente pedir a sua recuperação judicial e ter aí em poucos dias a proteção do negócio. Tá certo, esse é um caso para quem precisa já chegar nesse ponto mais crítico. Agora, quem ainda não, né, está longe disso, o que fazer para fugir da crise? Aí já tem formas de ir negociando, de buscar outros meios aí com os credores? Isso. É importante, assim, antes de tudo, é importante que a empresa, né, que o negócio, que o produtor rural, ele tenha ali uma gestão financeira um pouco mais austera, né? Então, nesse momento, né, com todos esses fatores que eu te disse, né, que tornam o cenário cada vez mais incerto, é importante que esse produtor rural ele pense antes de fazer um grande investimento, ele pense antes de contratar um crédito com um valor muito alto junto ao banco, porque isso tudo vai piorando o cenário e dificultando cada vez mais a negociação. Agora, dependendo do caso, né, se a dificuldade financeira do produtor rural ela concentra, às vezes, em um contrato apenas, em uma linha de crédito que ele tem aproveitado que não esteja conseguindo honrar, talvez valha a pena uma negociação pontual, e aí, neste caso, não justificaria a recuperação judicial como um remédio para essa situação. Por isso que depende de uma avaliação de um profissional especialista no assunto.
Tá certo, né? O pessoal que precisar, procure aí sempre um especialista, no caso do Rodrigo aqui, que é especialista também em recuperação judicial e falências, para ficar muito bem inteirado desse assunto. Rodrigo, quero agradecer muito a sua participação, uma ótima noite para você e até um próximo encontro, viu? Tiago, eu que agradeço, boa noite, até a próxima. Até.